Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de matemática. O assunto agora vai ser geometria analítica, tá? Geometria analítica é uma novidade aí na Sescran Rio para o concurso da Petrobras. Novidade por quê? Porque o edital mais recente, da época que eu estou gravando essa aula, veio esse tópico aí, esse assunto dentro das disciplinas de matemática, geometria analítica. Até então, raramente ocorria esse assunto nos editais da Petrobras. Uma vez ou duas só que caiu ali na Transpetro, que a prova da Transpetro veio com essa cobrança na parte de matemática. É um assunto assim que não tem sido muito explorado. Porém, como o edital mais recente, que é o de 2017, para técnico de operações, tá? O edital mais recente de quando eu estou gravando essa aula para o cargo técnico de operações foi o de 2017. Então, esse edital contemplou o assunto geometria analítica. E esse assunto foi limitado a 3 aspectos, tá? A 3 figuras geométricas da geometria analítica: a equação da reta, a circunferência e a parábola, tá? Então foram só essas 3 figuras, ok? Então vamos nos concentrar o estudo nisso, tá? Vamos ver um pouquinho de triângulo também, porque na Transpetro caiu o triângulo, só para a gente poder exercitar, tá? Não tem muito material de questão por não ter sido, né, não ter aparecido nos últimos concursos. Vamos lá. Bom, a geometria analítica é uma geometria que é trabalhada em cima do plano cartesiano, tá? Ou seja, um plano que é formado pelo eixo x em par com o eixo y, formando o plano. E toda essa região é a área onde nós vamos trabalhar as figuras geométricas para a geometria analítica. Então, nós teremos sempre uma referência de um par ordenado xy, né? Por exemplo, aqui, x1, y1. O par ordenado, esta coordenada, x1, y1, vai ser um ponto, ok? Então, aqui eu tenho um par ordenado x1, y1. Eu tenho um ponto, né? Uma posição, um lugar geométrico, tá? Aqui nós temos uma divisãozinha básica em primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Uma divisãozinha básica, né? Aqui nas regiões que são limitadas pelos eixos x, y, z. Os eixos cortam essa região em 4 segmentos, tá? Então, primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante, tá? Então, nós vamos nos basear numa geometria onde teremos sempre como referência coordenadas x e y. Lembrando que o x vai ser negativo para cá, tá? Menos 1, menos 2, menos 3. E o y negativo para baixo, tá? Então, eu posso também ter coordenadas, né? Eu posso ter coordenadas dos pontos negativos, só aqui um outro ponto, tá? Vou chamar de x2, y2, que nada mais é, tá? Do que um par ordenado, combinando um valor x com um valor y. Então, essa será a nossa referência. Então, vamos verificar aqui uma parte, né, uma parte mais básica da geometria. Já sabemos a posição geométrica de ponto. Agora, vamos verificar a distância entre esses pontos, que vai ser o tamanho de um segmento de reta que une esses pontos, tá? Então, a distância daqui desse ponto A até esse ponto B, né? O segmento de reta, qual o tamanho desse segmento, tá? E aí nós teremos, para o cálculo da distância entre pontos, a fórmula: distância entre o ponto A e o ponto B vai ser
a raiz quadrada de xa... Opa, muito pequeno? Não precisa ser pequeno, sim. Xa menos xb ao quadrado mais o y do ponto A menos o y do ponto B ao quadrado também. Então, essa será a fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos, tá? Entre pontos. Ou seja, a distância. E aí, na geometria, isso vai se aplicar ao lado de um quadrado, ao lado de um triângulo, certo? A medida entre dois pontos, ou seja, dois vértices, tá? Então, seria esse cálculo aqui. Bom, em relação ao nosso exemplo aqui inicial, vamos começar a identificar, tá? Então, ó, esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto A, tá? Então, aqui nós temos o XA e aqui nós temos o XB, ok? XA, XB, esses termos aqui da fórmula. E nós temos o YA, que faz o par ordenado em relação ao termo do Y do ponto A, o par ordenado, e o YB, também, que faz o par ordenado aqui do ponto B, ok? Vamos fazer o exemplo aqui, tá? Então, a fórmula é a distância entre os pontos A e B, raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Sempre recomendo que você escreva a fórmula toda vez que precisar, diversas vezes, tá? É isso que vai favorecer a sua memória absorver isso, tá? Não é para ficar decorando igual um texto, vai ficar lendo o tempo todo, não. É para praticar, exercitar, copiar, reescrever. Eu escrevi aqui, vou fazer uma demonstração, um exercício, escrevo novamente e vou pronunciando, vou falando. Para quê? Para que a pronúncia se torne um verso, se torne um pedaço de uma música na cabeça. Distância entre o A e o ponto B é a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Então, seguindo, vamos identificar quem é xa e quem é xb, ya e yb. Está aqui o ponto A. Quem é o xa? Está aqui, menos 3. Então, menos 3, menos. XB, cadê o ponto XB? Aqui, cadê o eixo X? Esse aqui é o XB. Ok. Cuidado com o menos da fórmula e com o menos do termo. Aqui é positivo, tá? E aí não faz diferença. Menos, vou até... O termo é o positivo. Cuidado para não se enrolar com isso, tá? Se fosse o contrário, mais 3. Se o A fosse aqui, né? A aqui e o B aqui. XA e XB. Então, mais 3 menos 3, tá? Respeita o sinal da fórmula e respeita o sinal do valor. Vejo muita gente se confundir com isso. Seguindo. YA, cadê o YA? Menos 1. YB, mais 7. Ao quadrado. Agora é só resolver. A distância entre um ponto A e B, vamos calcular primeiro dentro da raiz. Então, nós teremos menos mais 3, vai dar menos 6 ao quadrado, mais menos 1 menos mais 7, vai dar menos 8 ao quadrado, ok? A distância entre A e B é igual a raiz quadrada de 36 mais 64. Quadrado do termo negativo dará sempre positivo, né? Potência par sempre dará positivo o sinal. Então,
raiz quadrada de 100, que vai ser igual a 10. Ou seja, a distância daqui até aqui é uma distância de 10. 10 o quê? 10 unidades, tá? Eu não dei unidade de medida. Eu não disse unidade nenhuma, são pontos, tá? É um número sem unidade, então a distância é de 10, ok? Tá aí aplicado a fórmula da distância entre pontos, tá? Ok? Vamos usar o mesmo exemplo e vamos falar agora sobre a equação da reta, tá? Cuidado, uma coisa é o segmento de reta, ou seja, distância entre dois pontos, segmento, tá? Limitado, tem o início e tem o fim. Uma reta, ela é uma linha contínua, infinita, tá? Então, só conceituando aqui na geometria. Então, equação da reta vai ser o quê? Vai ser uma direção, tá? Uma linear, que vai contemplar, pela geometria analítica, o encontro, ou seja, a passagem por pontos que pertencem à equação da reta. Nós meio que já falamos sobre isso lá na aula de função do primeiro grau, ou função afim, que era justamente isso. Qual é a característica de uma função do primeiro grau? É uma reta, tá? Uma equação de reta, ou crescente ou decrescente, tá? Então a função do primeiro grau, né, ela tem como característica no gráfico ser uma linha contínua, tá? Uma linha reta. Na geometria analítica, nós temos também o mesmo conceito, equação da reta, só que trabalhar com ela vai ser um pouquinho mais complexo do que na função do primeiro grau. Não é exatamente... o método é um pouco diferente, é a mesma coisa, mas o método é um pouco diferente. Vamos verificar aqui. Ó, eu tenho aqui uma reta que passa por esses pontos, tá? Reta que passa por o ponto 3 e 6 e o ponto menos 3, menos 1, tá? Eu tenho esses dois pontos, ponto A e ponto B. Vamos verificar como é que nós determinamos a equação da reta, porque isso foi destacado lá no edital da Petrobras. Geometria analítica, dois pontos, equação da reta. Então, eles foram específicos no assunto que poderia ser cobrado. Então, vamos ver equação da reta. Então, tá. Então, nós temos o ponto A. Já foi até dito ali, mas vou anotar de novo. Menos 3 e 1, né? Menos 3 e menos 1. X e Y. E o ponto B, mais 3, mais 6, tá? Aqui e aqui. Muito bem, vamos verificar então como que nós calculamos a equação que contém esses dois pontos, tá? A equação vai ser da forma, né? Forma geral. AX mais BY mais C igual a zero. Tem o aspecto da função do primeiro grau. Como é que era a função do primeiro grau? Y igual a AX mais B, tá? Eu tenho uma incógnita X, eu tenho uma incógnita Y e eu tenho um termo independente. É semelhante, tá? Incógnita X, incógnita Y e o termo independente C, tá? Mas como que nós determinamos isso? Existe um método que é mais usado na geometria analítica. Não que nós não possamos fazer como na equação do primeiro grau, tá? Mas já foi ensinado lá na aula de equação do primeiro grau. Vou explicar agora o método que é mais característico para se resolver como geometria analítica. Nós vamos montar uma matriz. E essa matriz, ela vai contemplar as colunas com coeficiente de x, coeficiente de y e aqui a coluna 1. O que quer dizer coluna 1? Quer dizer que todos os termos aqui, dessa terceira coluna, vai ser o número 1. Tá. Então, ó,
Vou até colocar aqui numa cor diferente, só para a gente diferenciar um do outro e ficar mais fácil de visualizar e entender qual termo vai aonde. Então aqui é o ponto A, menos 3, menos 1. Aqui é o ponto B, 3 e 6. Muito bem, então vamos. Ponto A, x menos 3, vou botar em vermelho, e y menos 1. Ponto B, agora, x mais 3, y mais 6, tá? E aqui embaixo nós vamos colocar as incógnitas, x e y, propriamente. Pronto. Montei a matriz que vai ajudar a gente a determinar a equação da reta, tá? Como? Calculando a determinante dessa matriz. Determinante, calcula a determinante e a determinante sendo igualada a zero, tá? Então vamos ao cálculo da determinante. Como é que se calcula a determinante? Vamos repetir a primeira linha e a segunda linha, aqui embaixo. Mas você pode também fazer repetindo a primeira coluna e a segunda coluna, aqui do lado. Tanto faz, os dois métodos vai dar certo. Eu vou fazer para baixo para eu melhorar aqui, aproveitar melhor o meu espaço. Então, ó, repetindo a primeira linha, menos 3, menos 1, 1. A segunda linha, mais 3, mais 6, 1. Ok. Então, diagonais principais, tá? Diagonal principal, diagonal principal, diagonal principal. Fazendo esse produto aqui, menos 18 mais 3y menos x. Agora, diagonais secundárias. Diagonal secundária, diagonal secundária, diagonal secundária, tá? Então, aqui vai ficar os produtos, né? Mais 6, menos 3y e menos 3. Vamos fazer a determinante igualando a zero. A determinante dessa matriz vai ser a soma dos resultados da diagonal principal menos a soma dos resultados da diagonal secundária. Então, menos 18 mais 3y menos x, está apertado aqui, deixa eu melhorar o espaço, de novo. Menos 18 mais 3y menos x, menos a soma dos resultados das diagonais secundárias. Mais 6 menos 3y menos 3. Isso aqui, igualado a zero, vai dar a equação da reta que nós queremos verificar. Então vamos resolver, né, o que for possível. Aqui não tem nada na frente, então mantém. 18 mais 3y menos x, menos, na frente do parênteses, vai inverter tudo. Só que antes de inverter tudo, opa, estou esquecendo um x aqui, ó. Aqui tem um x, desculpe. Aqui tem um x. Esse 6 aqui tem um x, tá? 1 vezes mais 6 vezes x, mais 6x. Então tá, voltando. Vou eliminar esse parênteses utilizando o sinal aqui da frente. O sinal na frente ele vai inverter todos os sinais. Menos 6x mais 3y mais 3 igual a zero. Agora vamos aos termos semelhantes. X com x, y com y e termo independente com termo independente, né? Independente de letra. Então vamos lá. O x, menos 6x, menos 7x.
3y com 3y mais 6y. Menos 18 com mais 3, menos 15, igual a zero. Pronto, esta aqui é a minha equação da reta. Da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Ok? É isso. É assim que a gente calcula a equação da reta. Então, pegando aqui esse exemplo numérico, tá, da equação da reta que eu fiz, vamos agora emendar, vamos aproveitar essa continuação e vamos falar sobre a equação da reta reduzida. Ou equação reduzida da reta, tá? Tanto faz. Tá? Que nada mais é do que a gente escrever a equação da reta em uma forma geral, tá? Mais simplificada, que não é... A forma geral dela é ax mais by mais c igual a zero, tá? Então essa aqui é a forma geral. O que é a equação reduzida da reta, ou equação da reta reduzida? Nós vamos escrever ela em função de y. Aí ela vai ficar exatamente com a cara da forma geral da equação do primeiro grau, tá? Então vai ser o quê? Nós vamos isolar o y, tá? Y vai ser igual a ax mais c sobre b, ok? Essa é a equação reduzida. Melhorando isso aqui um pouquinho mais, né? Vamos separar aqui em dois termos. Y igual a ax sobre b mais c sobre b, ok? O b é um denominador que vale para os dois. Nada mais... O que eu fiz, na verdade, né? Isso aqui não é nada de novidade. É simplesmente a equação geral manipulada. Vamos passar o a para lá e o c para... O ax para lá e o c para lá. Passei para lá. Agora eu passo o b dividindo. Ok? Mas o a é um termo genérico e o c também, então não importa se ele é positivo ou se ele é negativo. Ele é um termo genérico só para demonstrar, tá? Uma forma geral. Ok? Bom, aí eu tenho essa incógnita, e eu tenho esse termo independente aqui. Então, na verdade, o formato da equação reduzida é mx mais n, ok? Essa é a forma reduzida. Nada mais é o seguinte, que eu tenho o coeficiente de x e o termo independente. Exatamente como nós vimos na equação do primeiro grau, tá? Lembrando que esse m aqui é o coeficiente angular. Ou seja, ele vai determinar o grau de inclinação, o grau do ângulo, né, da equação da reta, o quanto ela é inclinada. E esse m aqui representa nada mais, nada menos o seguinte. Ele vai ser a variação, ele será, tá? M vai ser a variação do y sobre a variação do x, tá? Assim, nós teremos o valor do coeficiente angular, tá? Como assim variação do y e variação do x? Eu tenho aquele ponto A e aquele ponto B, certo? XA, YA, XB, YB. Então, a variação do x vai ser o XA menos XB, e a variação do y é o YA menos o YB, tá? É o delta, é a variação final menos inicial, ok? Bem parecido com o que a gente faz lá na determinação da distância entre os dois pontos, XA menos XB. Bom, continuando. Deixa eu arrumar espaço. Sim. Vamos escrever, então,
Lembrando do nosso exemplo, quando eu falei sobre a equação da reta, fiz a matriz e caí nessa equação, vamos fazer um exemplo. Vamos transformar essa equação de reta na equação reduzida da reta. Então seria o seguinte, 6y igual a 7x passa para lá, menos 7x vai virar 7x, menos 15 vai virar mais 15, e aí o y igual a 7x mais 15 sobre 6. Ok? Eu posso até separar os termos, tá? Para ficar em frações diferentes. 7x sobre 6, 15 sobre 6. 15 por 6 eu posso simplificar por 3 e por 3. A equação da reta será y igual a 7x sobre 6 mais 5 meios. Ok? Só para a gente aplicar o que eu falei aqui da equação. Então, essa aqui é a equação reduzida da reta. Essa aqui é a equação da reta. Essa aqui é a equação reduzida da reta. É a mesma coisa, eu só joguei todo mundo para lá e deixei o y sozinho. Ok? E, mais o que eu falei? Sobre o coeficiente angular m. M vai ser o que aqui? Quem é o m aqui? 7/6. É o coeficiente angular dessa reta. É o grau de inclinação dela. Tá? Acrescentando um pouquinho mais uma informação. Lembra desse cara aqui? Que é o termo independente? Termo independente? No gráfico, quem é que ele representa? Olha aqui o gráfico. Ele representa o ponto onde o gráfico, ou seja, a reta, corta o eixo y, tá? Ok? Se for abordado, né? Temos que saber o que representa cada termo. 7/6 é o coeficiente linear, né? O coeficiente angular, tá? 5 meios vai ser o coeficiente linear, ou seja, o ponto aonde o gráfico corta o eixo y, justamente quando x igual a 0. Só isso tudo foi falado lá na aula de função do primeiro grau, ok? Então, 5 meios é o coeficiente linear, é o corte no eixo y, ok? É o ponto onde ela corta o eixo, a linha, a reta, toca o eixo y, corta, né? Ainda sobre retas, vamos agora falar de relação entre retas. Aí nós teremos dois tipos de relações para começar. As retas, duas retas distintas, podem ser paralelas, tá? Ou podem ser perpendiculares. Podem ser simplesmente concorrentes também, mas vamos falar sobre paralelas e perpendiculares. O que ocorre com retas paralelas? Bom, para as retas serem paralelas, a distância entre todos os pontos dela tem que ser a mesma, tá? Ela não pode nem se aproximar, nem se afastar. Então, elas sempre seguirão de forma equidistante. Para que isso aconteça, nós precisamos da seguinte condição. A inclinação M da reta S tem que ser a mesma inclinação M da reta R, tá? Essa é a condição. Então, quando você tiver a equação da reta R, você vai a equação reduzida, né? Então, para a reta R. Vamos lá. Y da reta R é igual ao coeficiente angular da reta R, x da reta R mais N. Vou botar N, né? Ok. Daí, para a reta Y, para a reta S, nós teremos que ter o mesmo valor.
Como assim o mesmo valor? O número que multiplica o x dessa reta R tem que ser o mesmo valor que multiplica o x da reta S, ok? Eles têm que ser idênticos. Se são paralelas, a inclinação tem que ser a mesma. Se a inclinação é a mesma, o coeficiente aqui tem que ser igual, tá? Já no caso de retas perpendiculares, o que é a perpendicularidade? É nós observarmos um ângulo de 90 graus entre elas, tá? Então, no caso agora, eu tenho uma outra condição. Eu tenho o coeficiente angular da reta S e a relação dele com o da reta R tem que ser de menos o inverso, tá? Teremos que ter essa relação. Por exemplo, vamos botar um exemplo numérico. Y igual a menos 2x mais 3. Isso aqui para a reta R. Tá? Bom, deixa eu botar na cor para ficar bem claro. Então, para a reta R, y igual a menos 2x mais 4. Por exemplo, para a reta, se a reta S é perpendicular à reta R, eu teria o seguinte: x sobre 2 mais 3, por exemplo, tá? Repara que esse é o inverso, menos o inverso desse, tá? Ele é o inverso e é negativo, tá? Aqui é 2x, aqui é menos 2x, aqui é x sobre 2. É o oposto no sinal e o oposto na fração, certo? Outra análise geométrica sobre retas vai ser essa aqui. Ponto em comum nas retas, ou seja, o ponto de interseção, aonde elas se encontram, tá? Aqui no caso, até peguei o mesmo exemplo ali quando eu falei sobre retas perpendiculares. Esse ponto aqui é o ponto de interseção entre as retas, é o ponto onde elas se tocam. Isso aqui quer dizer o quê? Que eu tenho um valor do x aqui, da reta R, que ele será o mesmo para a reta S, fazendo também o mesmo para o ordenado. Aqui, o y aqui do R vai ser o mesmo y do S. Esse é o ponto em comum, tá? Então, se existe um ponto em comum, então significa que existe um valor que é possível para atender a equação da R e a equação da S. Caramba, olha só que legal. Quando a gente fala ponto possível, ou seja, valor possível de determinar, isso lembra a gente o quê? Lembra a gente sobre sistemas lineares, né? O que era um sistema linear? Eu tinha equações com variáveis x, y e até z, e aí eu tinha que achar valores que serviam para a primeira equação, para a segunda e para a terceira, seja lá quantas forem. Então isso aqui é a mesma coisa, né? Então eu terei um sistema onde eu terei a equação da reta S, né? Ax, vou botar m, né? Falei que é m para a equação, mas tanto faz. Mx mais n, isso aqui para S, a mesma coisa tem que valer para a reta R. Mrx mais nr, tá? Então, eu vou montar, para encontrar esse ponto, né? Para descobrir qual é o ponto de interseção, basta eu montar um sistema com a equação das duas retas. E aí, eu resolver esse sistema. Achei y nesse sistema e achei x. Esse x e esse y são os pontos onde as retas se encontram. É o ponto comum entre elas. Beleza? Distância entre ponto e reta. Tá? Eu tenho aqui um ponto qualquer e eu tenho uma reta aqui com uma distância em relação a esse ponto. Tá. A distância entre o ponto e reta vai ser medida através de uma distância ortogonal
tá? Entre esse ponto e essa reta. Bom, esse ponto tem o seu x e o seu y. Ops. X do ponto e y do ponto. Essa reta tem a sua equação, né? AX mais BY mais C igual a zero. Tem a sua equação, essa reta. Tá. A fórmula é essa fórmula aqui monstruosa, tá? A e B é da equação, tá? A e B é da equação da reta. XP e YP é do ponto. Par ordenado do ponto. C é da reta, tá? A, B e C são da reta. Bom, vamos botar um exemplo numérico aqui para ficar mais fácil. Então vamos lá. Esse aqui eu vou supor, esse é o ponto aqui, 5, 3. Tá, ponto 5, 3. A equação da reta vai ser 2x menos 4y mais 7. 2x menos 4y mais 7. Igual a zero. Então vamos. A distância de P até R vai ser módulo. Módulo por quê? Porque nós queremos um resultado sempre positivo. Dependendo dos números aqui, você vai ter um resultado negativo. Porque eu tenho valores no eixo positivo e negativo e a conta pode dar negativa. Mas como estamos falando de distância, não existe medida de distância negativa, tá? Então, aqui é para tornar a geometria possível, esse módulo, senão não seria. Por isso que é em módulo. Então, A, B e C. Então, 2 vezes o x, 5, mais nada, né? Menos 4, que é o B. B é menos 4. Menos 4 vezes o y do ponto, 3. Mais o C, 7. Em módulo. Sobre a raiz quadrada de A ao quadrado, 2 ao quadrado, mais B ao quadrado. B é menos 4, tá? Vou botar um parênteses ali. Então, a distância de P até R, né? Módulo de 10 menos 12 mais 7 sobre raiz quadrada de 4 mais 16. Ok? Então, 10 menos 12 menos 2, menos 2 com 7, 5. 5 sobre a raiz de 20, tá? Continuando aqui. 5 sobre raiz de 20 vai dar 2 raiz de 5. Racionalizando, raiz de 5, raiz de cima embaixo. 5 raiz de 5 sobre 2 vezes 5, cancela, cancela. Raiz de 5 sobre 2. É o valor dessa distância aqui, do ponto até a reta. Só para demonstrar e exemplificar como é que é esse cálculo. A fórmula é essa.